Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, terça-feira, dia da gente conversar, meditar, refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Nessa terça-feira especificamente, eu tive que gravar esse vídeo no YouTube, diferentemente, né, das terças-feiras que são no Instagram. Desta vez a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse canal no YouTube. Tá bom? E para a gente conversar, então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de orar com os irmãos rapidamente. É uma breve meditação, uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, o que está na palavra do Senhor. Então eu peço que os irmãos agora abaixem suas cabeças, fechem seus olhos, rapidamente vamos orar, pedir a direção do nosso Deus, a direção do Espírito Santo nessa meditação, para que Ele fale com a gente, que Ele fale, que Ele revele coisas novas e maravilhosas através da palavra, da própria palavra dele, né? Vamos orar rapidamente? Senhor Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é infinito em graça, em sabedoria e nos conduz, ó Deus, nos teus caminhos. A gente te agradece. Abençoa, Deus, a tua palavra que será falada, estudada, ministrada nessa noite. Que o Senhor fale conosco. A gente pede que nada, Deus, interfira, Deus, na nossa comunhão contigo. E neste momento que a gente tenha atenção, que o nosso intelecto, que a nossa espiritualidade, que a nossa racionalidade possa estar ao teu serviço, ó Deus. A gente ora e agradece e pede essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O título que eu dei dessa mensagem, dessa reflexão é A Samaritana. Logicamente que nós iremos conversar um pouquinho sobre a mulher samaritana. E está lá no Evangelho de João, capítulo 4, e eu vou ler de versículos 1 a 30. Eu deixei aqui anotado no computador algumas reflexões que eu fiz sobre esse texto, né, sobre esse tema. E eu vou pedir para os irmãos, então, abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30. É um texto um pouco longo, na verdade tem muita coisa para a gente conversar. Esse texto é riquíssimo, assim, eu acho que dos encontros que Jesus teve com as pessoas, esse texto especificamente, tem muita coisa boa para a gente conversar. Eu até fiquei em dúvida se eu faria uma live, né, uma gravação, ou duas, ou três, enfim, porque tem muito assunto para ser abordado nesse versículo, nesse encontro com Jesus, com a mulher samaritana, mas talvez role uma parte 2 aí, talvez. Mas a gente vai se ater nesse momento somente a uma live, né? E a gente vai ler então Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30. Eu vou ler na minha versão da Bíblia NVI, então eu peço que os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Perdão, vou repetir esse versículo. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham, venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Essa é a palavra do Senhor dita nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 30. É um texto um pouco extenso, mas é um texto muito bonito, e é impossível a gente tirar trechos, partes, fazer um recorte para falar dessa palavra, desse encontro tão lindo que Jesus teve com essa mulher samaritana. Enfim, vamos conversar um pouquinho agora sobre a palavra do Senhor rapidamente. Vamos lá, deixa eu pegar minhas anotações. Bom, a primeira coisa que a gente tem que é interessante a gente pensar, vem nesse texto, na última terça-feira que a gente conversou, né, que eu estive aqui nas redes sociais, lá no Instagram, a gente conversou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, né? E olha que uma coisa interessante, eu tinha falado naquela terça-feira que João, ele faz essa simbologia entre dia e noite, luz e trevas, né? Eu até falei alguns trechos, alguns versículos no próprio Evangelho de João, que João trabalha essa questão, né? E olha só que interessante, Nicodemos encontrou com Jesus à noite, né? Nicodemos, o homem que era reto, o homem que era de boa fé, um homem que era uma autoridade, né, dos fariseus naquela região, ele se encontra com Jesus à noite. E aí no capítulo seguinte, capítulo 4, essa mulher que é pecadora, que a gente, né, leu um pouco aí da passagem, dos textos, essa mulher que possivelmente tinha uma imoralidade sexual, ela era excluída socialmente. O encontro que Jesus tem com ela é ao meio-dia, né? É na hora que o sol está a pino, é a hora que o sol está torrando todo mundo, e é o horário que Jesus e essa mulher começam um diálogo. É muito interessante, né? Se fosse nos dias de hoje, Nicodemos, o cristão perfeito, né? O cristão que vai em todos os eventos da igreja, assiste todos os cultos, contribui no dízimo, nas ofertas, dá a cesta básica para os pobres, assistência para os pobres, mas se encontra com Jesus à noite. E essa mulher, possivelmente uma excluída social, possivelmente uma pecadora com tendências a essa questão da imoralidade sexual, me perdoe. Essa mulher se encontra com Jesus a meio-dia.
Então, olha só que interessante. É um ponto que eu achei curioso, que eu resolvi compartilhar com os irmãos. Tá bom? Outra questão, outro ponto interessante. Possivelmente essa mulher, né, alguns estudiosos vão falar que ela é a primeira mulher pregadora na história do cristianismo. Né? A mulher samaritana ela é a primeira pregadora do evangelho, das boas novas. Não tem outros relatos dignos, né, que explique isso. Mas enfim, também é uma curiosidade bem interessante. Então, a mulher samaritana não é qualquer mulher que conversou com Jesus, mas ela é uma pregadora do evangelho. Foi a primeira pregadora na era cristã, da história cristã. Outro ponto interessante que a gente pode conversar um pouquinho também é sobre o versículo 1 e 2. Deixa eu pegar aqui. Versículos 1 e 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Esse ponto também eu acho bem interessante, né? Quer dizer, é um trecho, né? 3 versículos que antecedem o encontro de Jesus com essa mulher. Jesus estava prevendo essa discussão boba, né? Quem estava batizando mais. Então, certamente começou a ter essa rivalidade entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Né? Quer dizer, olha só, na época de Jesus já rolava essa polarização, né? Talvez neste caso específico, não polarização política, mas uma polarização ali que estava rolando. Então, os discípulos de João começaram a, tipo assim, não, mas quem que é essa galera de Jesus aí que está batizando? Jesus está batizando mais que João, nós somos discípulos de João, e isso não pode estar acontecendo e tal. Então, para evitar encrenca entre os discípulos de João, né, e os discípulos de Jesus, o próprio Jesus então sai da região, ele, né, deixa aquela região e vai para uma outra região. Também interessante, né, a gente vê Jesus pacífico, né, Jesus que neste momento da trajetória, da missão, do ministério dele, ele evita esse tipo de confronto com as pessoas, né, e os discípulos dele com os discípulos de João. Jesus que traz paz, Jesus o pacificador, o manso pacificador, não queria nesse momento que tivesse nenhum tipo de embate, nenhum tipo de mal-estar, né, de confronto entre os discípulos dele e os discípulos de João. É bem interessante, e isso é um ponto que também dá muito pano para manga, dá para a gente conversar bastante, mas eu não quero me ater a isso. Mas o primeiro ponto que eu quero me ater e eu sinalizei, né, sublinhei, e eu queria conversar com os irmãos, mude sua direção. Mude sua direção. Eu acho que é o primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos. A gente vai falar em água, deixa eu tomar uma água aqui. Ok, vamos lá. Mude sua direção. Quando Jesus ele estava na Judéia e ele estava indo para Galiléia, e aí ele precisava passar por Samaria. Ele precisava passar. E um trecho, né, uma palavra que me saltou aos olhos quando eu li esse trecho que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário ele passar por Samaria. E era necessário não por uma questão geográfica, de caminho, né? Até porque os judeus piedosos daquela época, os judeus em geral, eles desviavam de Samaria. Por quê? Porque para eles os samaritanos eram impuros. Era um povo impuro. Eles não podiam ter nenhum tipo de contato nem com os samaritanos, nem com os objetos, com os utensílios samaritanos. Isso a gente também vai conversar um pouquinho mais para frente, quando Jesus pede, né, para beber água, para que a mulher dê água para ele. Mas enfim, era necessário. E por que era necessário? Porque fazia parte dos planos de Jesus passar por aquela região,
né, certamente ele já tinha essa missão divina, celestial, espiritual, de se encontrar com essa mulher. Né? Então, isso é uma questão muito interessante. Era necessário. Era necessário. E aí, durante a caminhada, Jesus fica cansado, Jesus se cansa e chega nesse poço, né, o poço de Jacó, cansado, com sede, exausto, né, naquela época não tinha carro, então a pé, Jesus e os discípulos andaram muito a pé e sabendo que tinha um poço ali perto, pararam para tomar água. É muito interessante, irmãos, essa questão e eu quero deixar o primeiro ponto nisso. Mude sua direção. Jesus mudou o caminho, um caminho comum, um caminho que os judeus percorriam para não passar por Samaria. Jesus, ele passou por Samaria porque ele tinha uma missão. Ele tinha que resolver algo, ele tinha que mudar a vida daquela mulher, e não somente daquela mulher. Ele tinha que mudar a vida daquela população, dos samaritanos. Né? Tanto que quando a mulher entende, quando Jesus fala para ela, né, da água viva, jorrar, ser uma fonte e tal, a mulher deixa o seu canto e vai para a cidade e as pessoas ouvem o testemunho daquela mulher e vão se encontrar com Jesus. Quer dizer, Jesus não tinha a missão somente naquela mulher, mas Jesus tinha uma missão para aquela cidade de Sicar. E o que é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. E aí a pergunta que eu deixo para os irmãos é: será que a gente tem ido por alguns lugares que a gente não quer ir? Será que a gente tem desviado a rota, a gente tem mudado a nossa trajetória, a nossa rota, para não se deparar com alguns tipos de pessoas, alguns grupos sociais? Será que a gente tem mudado a nossa rota para a gente não dialogar mais, para a gente não conversar mais, para a gente não socializar mais? Pensando em nós, será que muitas vezes, a gente não está desviando os caminhos do nosso coração porque existe algum problema, algum erro, alguma falha no nosso coração que a gente não quer se deparar com ele? Será que a gente não tem mudado os rumos da conversa porque alguns assuntos psicológicos, alguns assuntos de ordem psíquica, elas estão ali para ser confrontadas, mas a gente sabe que a gente não quer ir por ali. A gente muitas vezes a gente faz isso propositalmente, né? Às vezes inconsciente, mas às vezes de forma proposital, mudar o caminho. Não quero conversar com aquele tipo de pessoa, muda a rota, né? De forma geográfica mesmo, passa do outro lado da rua. Mas às vezes a gente evita alguns assuntos ou algumas questões do nosso coração porque a gente não quer tratar. A gente não quer tratar. E a gente toma um rumo mais fácil, né? Às vezes não é o rumo mais curto, né? Mais perto. A gente até pega um caminho mais longo, uma conversa mais longa, isso justamente para não entrar por um assunto. A gente muda a nossa direção. E aí o primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos nessa noite é isso. Para a gente, muitas vezes, ir para uma direção que muitas vezes a gente não gostaria de ir, mas que vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer salvação, vai trazer a bondade do Senhor, né? Vai trazer o vislumbre da graça e da misericórdia do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos é: se você está evitando, né, conversar com algum tipo de pessoa, ter contato com algum tipo de pessoa, não fuja, não fuja, mude sua direção. E deixe o Senhor agir, deixe Deus agir nessa direção que você for tomar. A direção que você tomar, deixa Jesus ser o seu guia, deixa Deus conduzir. E nessas questões que você tem evitado, esse caminho, essa cidade, esse trajeto no seu coração, deixe Jesus conduzir você por esse caminho.
E é muito interessante porque a gente lê na palavra do Senhor, né? O próprio Jesus falando que o que contamina o homem não é o que vem de fora, né? Mas é o que vem do coração, que vem de dentro. Então, para os judeus, né, não podia passar para a região de Samaria, senão ia ficar contaminado, ia se tornar impuro. Então, Jesus, né, no conceito, na mentalidade dele, já diz isso assim, né, de forma implícita, que o que contamina é o que vem de dentro do coração, não o que vem de fora. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos é isso: em frente. Se tem algo que precisa ser feito, em frente. Se tem alguma questão, algum pecado que não foi confessado, em frente. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, em frente. Se tem se Deus coloca no seu coração para conversar com algum grupo social, em frente, com muito amor, com muita graça, com muita bondade. Essa é o primeiro ponto que eu gostaria de tirar para os irmãos. Bom, seguindo o texto, né? Jesus, então, cansado da viagem, chega no poço de Jacó, e aí fui pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho, e olha só que interessante, em meados de 1930, 1940, 1950, não tenho a data precisa, mas esse poço existe até hoje, e mediram esse poço, a profundidade desse poço. Esse poço tem em torno de 42 metros de profundidade. 42 metros de profundidade. Isso significa mais ou menos um prédio de 14 andares. Imagina o tamanho, né, a profundidade desse poço. É um poço muito profundo, muito fundo. Então imagina Jesus ali pertinho daquele poço, sentou no poço, ficou ali naquele poço, e o poço desse tamanho, né? 14 andares é muito fundo nesse caso, né? Bom, outra questão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a mulher, né? Eu acho que esse texto é muito conhecido, então os irmãos sabem do contexto histórico, mas enfim, naquela região, as mulheres, elas nunca, exceto essa mulher específica que Jesus alcançou, as mulheres, elas nunca buscavam água no meio-dia, durante o dia. Elas sempre buscavam água ou muito pela manhã, né, para ter água para as atividades, para as tarefas domésticas, ou elas buscavam água bem no final da tarde, bem no final da tarde. Então elas evitavam esse horário do meio-dia, né, porque o sol está muito forte. E a outra questão é que as mulheres, elas nunca iam buscar essa água sozinhas. Elas sempre iam em grupo. Por quê? Porque mulher sozinha naquela região, naquele contexto histórico, naquela época, a mulher que andava sozinha era mal vista, né? Era malquista. Ela um excluído social, realmente, assim. Por isso que a gente fala que essa mulher aqui possivelmente era uma excluída social, porque as mulheres, elas nunca iriam sozinhas, nunca. Elas sempre iam acompanhadas, sempre em grupo. E a outra questão é que quando pegava água, ficava muito pesado, né? Eles tinham uma espécie de um balde dobrável, uma coisa assim. Eu não consegui ainda estudar certinho, então fico devendo para os irmãos. Mas assim, quando enchia o balde de água, né? Aqui no trecho, no texto fala cântaro, quando enchia o cântaro, né, de água, o balde de água, a vasilha, a tigela de água, enfim, ficava muito pesado para carregar sozinha. Então, sempre em grupo, para carregar em grupo a água. Então, só por esse motivo é muito estranho essa mulher sozinha, né, primeiramente sozinha, e depois ao meio-dia. É uma questão, isso nos dias de hoje, né, pode parecer muito comum para a gente no Ocidente, século XXI, 2020, mas para a época de Jesus isso era totalmente estranho, anormal, né, acontecer isso. Bom, outra coisa, outra questão da questão da mulher, que ela está sozinha, né, é o que eu já falei, ou ela é uma excluída social, e alguns estudiosos, teólogos vão falar o quê? Que essa mulher, ela estava sozinha meio-dia, por quê? Porque ela queria
ter encontros com os viajantes daquela época. Ela sabia que meio-dia não ia ter ninguém naquela região, porque é muito calor, mas sabia que alguns viajantes poderiam passar naquela região e acessar o poço para tomar água. Então, assim, isso é uma linha de pensamento que eu encontrei. Eu não acredito muito nela, aliás, eu não acredito nela, eu acho que eu acredito muito mais na questão de ela ser excluída socialmente, até porque tem a questão moral, né, dela ter vários maridos, e o homem que ela estava, né, junto, no momento aqui do texto, não era marido dela. Então eu acredito que ela era, assim, uma excluída social com esse desvio aí de moralidade sexual exposto. Enfim, isso é uma questão interessante para a gente pensar. Outra coisa interessante sobre esse texto, né, esse diálogo, esse encontro, é que culturalmente, quando uma mulher se aproximava, o homem que estava enxergando, né, que via a mulher, ele tinha que se afastar aproximadamente 6 metros de distância. Então, quando Jesus estava perto do poço, né, estava sentado no poço, e aí ele vê a mulher chegando. Culturalmente, ele tinha que se afastar 6 metros. Se afastar bem, né? 6 metros. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele continua sentado ali, né? Tipo assim, não vou sair daqui, não vou sair daqui. E a mulher, então, ela talvez olhou para Jesus e falou assim, esse cara não vai sair? Então, bom, eu vou pegar água de qualquer jeito. Ela foi lá encarar, entendeu? Encarar Jesus, encarar no bom sentido, né? Jesus sentado ali no cantinho, perto do poço. Então, culturalmente, já tem uma quebra de protocolo, uma quebra de barreira, uma quebra social, cultural. É muito interessante. Bom, e falando de quebra de barreira, o segundo ponto que eu quero deixar para os irmãos, então, nessa noite é quebre as barreiras. Quebre as barreiras. Quebre as barreiras. Por quê? Porque esse diálogo, por mais, como eu falei, por mais que na nossa sociedade hoje seja comum, né? É muito comum homens encontrar com mulher para conversar, para ter papo, enfim. Tipo assim, para nossa sociedade hoje é muito tranquilo, assim, não tem nenhum grande impeditivo. Você conversa com as mulheres, homem conversa com mulher, mulher conversa com homem, enfim. Mas na época de Jesus, não, na época de Jesus, isso que aconteceu, esse diálogo, esse encontro com Jesus, é um absurdo. Um judeu, uma samaritana, meio-dia, possivelmente os dois sozinhos, né? Aqui dá a entender que assim, a mulher estava sozinha e os discípulos de Jesus foram à cidade para comprar comida. Então, tipo assim, era um homem judeu, uma mulher samaritana, ao meio-dia, sozinhos, né? Conversando. E a outra questão muito interessante é que, culturalmente, um homem sozinho conversar com uma mulher sozinha era um absurdo, porque um olhava no olho do outro, né? A gente né, imagina que aconteceu isso, um olhando no olho do outro. E até hoje, nos dias de hoje, 2020, para alguns grupos sociais, um homem desconhecido, um homem estrangeiro, um homem que não tem intimidade com a mulher, não pode olhar nem nos olhos da mulher. Não pode olhar nos olhos da mulher, né? Então, esse contato visual, para a época de Jesus, se para a nossa época, né, alguns grupos, isso não é aceito, imagine para a época de Jesus. Não pode olhar no olho. O homem olhar no olho da mulher não pode. Não pode. Não pode, não tem como. Mas Jesus, com um olhar de amor, de graça, um olhar de salvação, olha para aquela mulher e começa o diálogo com ela, né? Conversa com ela, abre diálogo. E aí, esse é o segundo ponto que eu quero falar para os irmãos. Quebre as barreiras. Jesus aqui, ele quebrou a barreira racial, ele quebrou a barreira cultural, ele quebrou a barreira de gênero e quebrou a barreira moral. Né? Jesus passou por cima de todas as barreiras que dividem, né, que dividiam judeus e samaritanos. Jesus ele transpôs essas barreiras.
Jesus, ele ignora toda a hostilidade de mais de 500 anos que existiam entre judeus e samaritanos. É uma briga que vem de longa data, né? Judeus e samaritanos, as questões históricas, né? Os livros de história vão falar sobre isso, né? E a própria Bíblia, né? Pelo contrário, a Bíblia diz isso. Essa questão histórica entre judeus e samaritanos. Então, Jesus, ele transpôs essa barreira, né? Ele coloca de lado essa briga entre judeus e samaritanos para atingir o coração dessa mulher e, por consequência, atingir a cidade de Sicar. E Jesus, ele se humilha diante dessa mulher, né? Jesus aqui sendo 100% homem, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Aqui, claramente, de forma muito exposta, Jesus é 100% homem, cansado da viagem, andou muitos quilômetros, ele estava com sede. Jesus estava com sede. Então Jesus se humilha para aquela mulher. Olha só, Jesus, um judeu, se depara com essa mulher samaritana e pede água. É Jesus quem está sedento, por mais que lá na frente, né, ele fala para a mulher que é ela que precisa da água, aqui é Jesus que está sedento. Então, ele sendo homem, ele se humilha diante daquela mulher e pede água para ela. Né? Imagina o Deus, né? Jesus, o Cristo, o Messias, nosso Senhor, ele poderia ter várias prerrogativas para não humilhar, não se humilhar diante daquela mulher, mas ele que está com sede. Então, Jesus, nesse diálogo, ele quebra essas barreiras para conversar com essa mulher, para dialogar com essa mulher e para mostrar a salvação para essa mulher. Quebre as barreiras. Quantas barreiras, né, a gente tem criado na nossa sociedade, nas nossas relações? Quantas barreiras a gente tem colocado diante de nós para que a gente não fale do Evangelho, para que a gente não anuncie o Evangelho? Quantas barreiras a gente tem erguido no nosso dia a dia, nas nossas famílias, para a gente não tocar em alguns assuntos que são mais espinhosos? Quantas barreiras a gente tem colocado no nosso pensamento, não pensando fora da caixa, né? Não fazendo uma reflexão da nossa sociedade, não fazendo uma reflexão à luz das Escrituras, né? A sociedade à luz das Escrituras. Quantas barreiras a gente tem colocado e quantas pessoas, e por conta, né, dessas barreiras que a gente tem levantado, esses muros que a gente tem levantado, quantas pessoas estão sedentas, de fato, pela salvação, pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus. E a gente tem tudo isso em nossas mãos, mas a gente levanta barreiras. E essas pessoas perto de nós, elas estão morrendo de sede. Sede de justiça, sede de amor, sede de carinho, sede de afeto, sede de bondade, sede de misericórdia, sede de perdão, sede de bondade. Quantas pessoas têm morrido porque nós levantamos barreiras? Quantas pessoas estão deixando de serem abraçadas, acolhidas, porque eu não me misturo com aquele tipo de pessoa, eu não me misturo com aquele grupo de pessoas, eu não concordo com os pensamentos daquelas pessoas, eu não concordo com aquela posição ideológica, política daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. E nós começamos a levantar barreiras, barreiras, barreiras. E, na verdade, essas barreiras, no final das contas, elas nos sufocam, né? Elas nos prendem. Na verdade, a gente cria tanta barreira em volta de nós, que o Evangelho fica dentro de um quadradinho, dentro de um quarto, como eu estou agora, e o Evangelho fica retido dentro de um quarto, dentro dessas barreiras, e parece que está tudo bem, mas na verdade nós nos aprisionamos, né? Nós ficamos presos, nós ficamos enjaulados, encarcerados dentro do Evangelho, e aqui a gente vê Jesus então transpondo essas barreiras. Ele quebra a barreira de gênero, barreira moral, barreira cultural, social, para alcançar aquela mulher e alcançar aquela cidade. Que a gente tenha Jesus como exemplo de não quebrar as barreiras, né? Que a gente tenha como exemplo Jesus de quebrar as barreiras, né?
de destruir essas barreiras, de destruir tudo que está entre o Evangelho, a mensagem do Evangelho e essas pessoas que precisam da palavra do Senhor. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar nisso. Bom, seguindo o texto, Jesus então fala com a mulher sobre a água viva, fala que se ela pedisse a água, né, que Jesus estava oferecendo, ela nunca mais teria sede. E água viva, né, água em movimento, água corrente, né, quando a gente pensa em água viva, é uma água que está se movimentando. Então, água viva, água corrente, água em movimento, água de manancial, né? E aqui nesse trecho aqui está falando da vida eterna, da vida eterna. E aí é muito engraçado porque a mulher duvida de Jesus, né? A mulher fala assim, mas o senhor não tem nada para pegar a água aqui, não tem balde, não tem bacia, não tem cântaro, não tem nada. Como que o senhor vai pegar a água, né? Como que o senhor vai me dar essa água viva, essa água de manancial, essa água que jorra, essa água abundante? Aí o senhor não tem o mínimo, né? O básico o senhor não tem. E é muito interessante porque quando ela entende as palavras de Jesus, ela fica só na primeira parte, né? A sensação que eu tenho lendo esse texto é que, tipo assim, que ela fica só na parte que a pessoa que beber dessa água nunca mais terá sede, né? Talvez ela imaginaria uma água mágica, uma bebida milagrosa, enfim. E é diferente, e a água viva aqui nesse trecho é diferente de João 7, 37 e 38, que quando Jesus fala da água viva, lá ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. E aqui, nesse trecho aqui do versículo 4, do capítulo 4, ele está falando da vida eterna. Outra coisa interessante, para que essa fonte de água viva ela jorre para as pessoas, né? A família dessa mulher deve ser a primeira beneficiada. Por isso que Jesus fala, né? Vai lá e chama seu marido. Então, essa água viva não fica retida somente na mulher, mas ela alcança todos ao redor. Todos ao redor. Todos ao redor. E aí, a segunda parte que eu quero tratar com os irmãos, a terceira parte que eu quero tratar com os irmãos é: não use o seu pecado, não use o seu pecado como desculpa. Não use a sua prática pecaminosa como desculpa para não falar do Evangelho, para não expor o Evangelho, para não anunciar as boas novas. Porque a gente percebe no trecho aqui, quando a mulher ela entende, né, da água viva, quando ela entende que os rios, né, vão jorrar para a vida eterna, e ela fica, né, nessa questão assim. Deixa eu pegar o versículo aqui, irmãos, para eu falar certinho o versículo para os irmãos. 13:14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que não tenha mais sede, né? Não preciso voltar aqui para tirar água. Quer dizer, me tire da situação de vir buscar água meio-dia, com sol a pino, né? Passando vergonha. Me dê dessa água. E aí quando ela entende isso, prontamente ela vai falar no versículo 19, né, quando Jesus fala que ela tem 5 maridos e o homem que está com ela não é marido dela. E ela vai falar sobre, versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu quero ficar nesse versículo 19 um pouquinho. Quando o nosso pecado ele é exposto, né, a gente usa de desculpas para continuar a vida, para dar barrigada na vida, né, um termo popular, para dar barrigada na vida. A gente usa o pecado como desculpa para não falar do Evangelho. Né? Então, quando Jesus aqui fala para a mulher, expõe o pecado dela, ela fala: tu és profeta, né? Tu és profeta. E é engraçado, é interessante, porque ela nem questiona, né? Ela nem pergunta a Jesus: o senhor é profeta? Não, ela afirma: o senhor é profeta. E o mais interessante é porque
Jesus assume, né, uma função ali, naquele momento de profeta, porque os profetas, uma das funções dos profetas era apontar os pecados, né, das pessoas, da liderança religiosa, enfim. A gente tem aí vários trechos bíblicos, vários textos, né, bíblicos mostrando isso. Então, essa mulher, ela fica espantada, né, com Jesus e fala assim: vejo que tu és profeta. E aí, é a questão que eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente, é que essa mulher, então, entende o pecado dela, ela entende o pecado dela, né? E aí, ela fala assim: tu és profeta. E aí ela entra na questão da adoração, né? O que ela deve fazer agora? Por quê? Porque quando existe essa consciência de pecado, e principalmente no Antigo Testamento, existe a expiação dos pecados, né? Você ir até o templo para sacrificar um animal, para os seus pecados sejam perdoados. Então tem expiação dos pecados. Então essa questão dessa mulher, quando ela entende pecado e ela vê Jesus como profeta, ela fala assim: ok, Jesus, eu entendo meus pecados, o Senhor expôs meus pecados, eu tenho consciência desses pecados, mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a expiação dos pecados. Eu preciso fazer tudo isso que o Senhor falou, eu entendo que é pecado, mas eu preciso fazer alguma coisa. E onde que eu faço essa coisa? Porque vocês falam que o templo é em Jerusalém. E vocês falam que o templo, a gente fala aqui que o templo fica em Gerizim, né? Onde que eu devo adorar, né? Porque a expiação dos pecados estava associada com a adoração, né? Ela fazia parte de um ritual, fazia parte do contexto, expiação dos pecados e adoração. E aí a mulher fica confusa, né? Jesus, eu sou pecadora e eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados, eu preciso fazer expiação dos meus pecados. O que eu devo fazer? Na onde que eu devo ir? E aí talvez seja o trecho, né, mais conhecido que a gente tem no Novo Testamento, né, que Jesus fala que o Pai procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Né? É muito interessante isso, porque a gente sempre a nossa tendência é fazer alguma coisa, querer fazer alguma coisa, né? E não funciona dessa maneira. Deus é bondade, Deus é graça, Deus é misericórdia. E aí Jesus responde: não tem mais lugar, não tem mais lugar. Você agora é o lugar, você é o templo, você é a igreja, você que tem a água viva que jorra de dentro de você. Você não precisa mais se deslocar a templos para pedir perdão, para adorar. Né? Basta você adorar o Pai agora em espírito e em verdade. Não precisa mais ficar se deslocando, fazendo cultos e rituais. Você tem contato direto com o Criador. Né? Você que é salvo, você que transmite a vida eterna através do seu coração, das suas atitudes, da sua boca, do seu pensamento. Não tem mais lugar. Você é o lugar, né? A Shekinah de Deus, né? Deus se apropriou desse templo, né, que chama coração, mente. Então você não precisa mais buscar lugares, pedir perdão nos lugares. E isso é o terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Não permita, irmãos, que os seus pecados não falem do amor de Deus. Não permita que os seus pecados bloqueiem a mensagem do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Então, quer dizer, essa mulher, ela tinha consciência, ela queria falar para as pessoas que talvez esse fosse sim Jesus Cristo Messias, e aí, só que aí ela teve esse bloqueio, ela, né, foi para trás e falou assim: não, mas eu sou pecadora e eu preciso resolver essa questão. Então, irmãos, não deixe que os seus pecados bloqueiem a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas, elas precisam ouvir da mensagem do Evangelho. As pessoas precisam ouvir as boas novas de salvação. As pessoas precisam ouvir. E cada vez mais a gente parece, né,
que a gente vai colocando impeditivos, né? A gente vai colocando barreiras e questões, assim, mas se eu vou falar do evangelho, eu sou pecador, eu vou falar do evangelho, eu sou miserável, eu tenho pecado aí que há anos que eu carrego. Mas será que Deus vai me usar? Será que o Espírito Santo vai me usar para falar com aquela pessoa? Irmãos, não deixe que esse tipo de pensamento atrapalhe o anúncio, a mensagem do Evangelho. Não deixe, não deixe. Não use o seu pecado como desculpa para não falar do Evangelho, né? Que ele seja exposto, que ele seja anunciado aos quatro cantos, por onde a gente for. Né? Então, assim, seguindo a nossa construção da mensagem de hoje, desvie, né? Mude sua direção. Mude sua direção. Se você não passar por uma região, passe por aquela região. Não deixe que tenham barreiras durante, né, essa direção. E não deixe que o seu pecado seja usado como desculpa para não falar do Evangelho. Para não falar do Evangelho. Essa questão é muito importante e a gente tem que levar muito em consideração, porque a gente vive isso no dia a dia, né? A gente vive isso no dia a dia, então parece que nós nunca seremos merecedores, né, de sermos mensageiros do Evangelho. E pelo contrário, Jesus nos dá liberdade para falar do Evangelho. Na verdade, é uma ordem, né? A ordenança dele é falar do Evangelho e de pregar o Evangelho, né, a toda criatura. Enfim, irmãos, eu acho que é isso que eu quero falar para os irmãos nesta noite, esses 3 pontos. Tá bom? Que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, que a gente tenha sede da presença do Senhor, que a gente tenha sede de tudo que vem do Evangelho para a mudança da nossa vida. Né? E aí, por fim, como fez aquela mulher, né? Ela saiu da aldeia e foi até o poço para pegar uma água que pouco tempo depois, né, horas depois, não ia mais saciar a sede dela, mas ela voltou, ela se encontrou com Jesus, ela voltou para a aldeia com uma água que brotava de dentro do interior dela, uma água que nunca mais deixaria ela com sede, né? Saciaria a sede dela até o fim da vida dela. Tá bom, irmãos? É isso, muito obrigado pela atenção dos irmãos, não quero mais tomar o tempo dos irmãos nesta noite. Que o Senhor abençoe os irmãos. Então, mude sua direção. Se você está evitando algo, se está evitando algum confronto, se está evitando passar por alguma região ou confrontar coisas internas do seu coração, mude a sua direção, enfrente, confronte, passe por aquela região. A segunda questão é derrube as barreiras. E a terceira questão é não use seu pecado como desculpa. Amém? Irmãos, Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Quinta-feira teremos escola bíblica e aí domingo agora nós já temos o culto presencial, domingo pela manhã. Então, mas fiquem atentos nas redes sociais, nas mensagens que vocês recebem aí da secretaria no WhatsApp. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe.